attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Boa viagem! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito exclusivo aqui no nosso Welcome Aboard, o podcast oficial do MD1. E aí, dona Francine, como estamos aí? Olá, muito bem. Eu tô feliz porque nesse episódio... Tô feliz? Nesse episódio a gente vai falar de um lugar que eu sou completamente apaixonada. E eu amo falar desse parque especificamente, né? Francine... E é um parque injustiçado. Começo dizendo aqui que ele é um parque injustiçado, tá? Eu gostaria de perguntar a você, então, qual é o título, né? Não literalmente o título, mas sobre o que nós vamos falar nesse podcast? Devo incluir o Epcot em meu roteiro? Sim, obrigado e até o próximo podcast. Não? Achei maravilhoso, é isso. Então, obrigado, sim, pronto, gente. Entendeu? Pronto, valeu. Não tem como não incluir o Epcot em seu roteiro. Até o próximo, tchau, tchau. Muito bem, então por que incluir o Epcot no meu roteiro de parques de Orlando? Porque o Epcot é maravilhoso e a gente vai trazer para você alguns pontos que a gente acha, obviamente, né, que são indispensáveis para que você conheça o Epcot. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender o nosso pensamento do lado de cá. Se você já foi para Orlando várias vezes e o Epcot não te agrada, beleza, você não vai incluir o Epcot que você não gosta, ok, eu vou respeitar o seu gosto, afinal, gosto é como bunda, cada um tem o seu, né? Mas, a sua, né? É a sua. Mas, se você por um acaso não foi pra Orlando ainda, ou mesmo que tenha ido e não tenha visitado o Epcot, já tem isso, viu? Tem gente que já não foi, que já foi e não visitou, porque ouviu, o primo sabe tudo, porque o amigo do vizinho... Falou, não né? vá pro Epcot, É. nossa. Então, assim... eu digo a você que é esse perfil, que já foi e não visitou o Epcot, que é muito possível, claro que é o que eu falei, né? Gosto pode ser que não, mas assim, é muito possível, na minha opinião, que você tenha um arrependimento tão amargo no dia que você conhecer e falar, cara, eu não acredito que naquela viagem eu não... né? Depois de... Inclusive, já deixo aqui a minha revolta pra quem fala um negócio desse, né? Não, pois Primeiro assim, você pode compartilhar os seus gostos, falar, olha só, eu não gostei muito do Sim. Epcot porque eu tava mais afim Ou de qualquer coisa. ou de qualquer coisa, ou de tal restaurante. Atrações, mas assim, você não pode falar, olha, não vá nessa atração porque ela não vale a pena, porque ela é chata, porque tem coisa que eu gosto e você não gosta. Por exemplo, eu amo sopa. O Kiko odeia. Não é que eu odeio. Eu vou falar, não coma sopa pra escrever em algum lugar? Jamais, é que eu odeio, entendeu? Não é que eu odeio. Não suporta mesmo. Não consigo nem ver. Por quê, amor? Porque a hora que você tá olhando pra sopa, sabe uma panela de pressão assim, tá aquela sopa, né? Principalmente canja, vai. Ah, não, canja eu também não gosto. Aí o você arroz abre, boiando aí não dá. boia aquela perna, blup. Aí você fala, meu Deus, que coisa não dá. Sopa não dá, Francine. Mas tem um ditado que é muito sábio. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, mas na sopa é muito. Muito bem, depois deste momento cultural, vamos voltar ao Epcot. Então, assim, realmente a gente vê, inclusive, olha só a irresponsabilidade. A gente vê muitos canais que falam de Orlando dizendo o seguinte, não vá nessa atração, porque essa atração vai deixar você com a musiquinha na cabeça. Não vá naquela atração, porque aquela atração não é legal. Peraí, gente. Se você, assim, eu acho que tem ter um canal, inclusive, especializado em alguma coisa, não precisa ser parque, não precisa ser Orlando, pode ser em qualquer coisa da vida. Sim. Né? Você tem que ter responsabilidade com o que você faz. Vamos pensar que a pessoa que vai fazer uma viagem para Orlando, claro, a gente tem pessoas de alto poder aquisitivo, maravilha, mas também tem pessoas que sonham isso anos e planejam e guardam, né, as suas economias por anos para fazer aquela viagem. E às vezes o cara pega essa informação num lugar desse, onde ele credibiliza esse lugar, chega lá, ele não experimenta aquilo, sabe Deus, de repente, putz, o cara fala assim, cara, nunca mais eu vou voltar aqui, né? Porque eu fiquei 10 anos economizando, sei lá, entendeu? Vim com 60 anos, 70, não tenho nem tempo pra vir de novo, né? Deus o livre, mas assim, tem várias situações, né, extremas, e de repente a pessoa deixou de conhecer porque alguém falou não faça. Então assim, jamais aceite, ó, conselho pra você, jamais aceite esse, claro que a gente não tá falando de quem dizer, não faça uso de drogas, não é isso, mas assim, de coisas
coisas como experiências de viagem, experiências em lugares. Vamos falar de Orlando, por exemplo? Experiências em Orlando, jamais deixe de fazer algo porque alguém lhe disse não faça. Se você, por um acaso, fizer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre aquele determinado tema que a pessoa falou não faça e realmente for algo que você não queira, eu não ando em montanha-russa de jeito nenhum. Tenho pavor. Beleza, então assim, você não vai andar nas montanhas russas, legal. Tenho vertigem, tenho qualquer coisa absurda, tenho claustrofobia, não consigo ficar em lugar apertado, não tenho pavor de queda, então você não vai andar no Tower of Terror. Sim, Exemplos. claro. Mas assim, que sejam decisões suas baseadas nas suas próprias, suas próprias limitações. Sim. Não porque alguém falou não vá. E se você de repente falar, olha, não vou incluir o Epcot em meu roteiro porque você pesquisou, você viu, você olhou e falou assim, bom, realmente não é o perfil que eu tô buscando no momento, entendeu? Se essa for a razão, ok. É que eu não consigo ver o Epcot diferente dos outros parques nesses quesitos. Eu né? também não, mas Os parques têm atrações, o Epcot tem atrações. Os parques têm restaurantes, o Epcot é o melhor dos parques melhor com do restaurantes. Os parques têm fogos noturnos, tem os shows Epcot noturnos. também. O Epcot é um dos mais bonitos, na minha opinião. Aliás, eu gostava mais do Illuminations, mas, enfim, é tão bonito quanto. Né? Então, assim, qual seria me dá uma única razão comparativa com outros parques Disney, né, para que o Epcot fique de fora do seu roteiro? O Epcot tem menos brinquedos com adrenalina. Desculpa, eu não acho. Eu acho porque assim, a gente vai pegar... Tem menos adrenalina. Sim, mas, por exemplo, o que a gente tem de adrenalina no Magic Kingdom, por exemplo? O Space Mountain. Porque se você pegar o Seven Dwarfs ou o próprio o Big Thunder. O Big Thunder, não são adrenalina, são brinquedos que aparentam adrenalina. Mas são bem tranquilas, são Mas montanhas são bem tranquilas. muito tranquilas. Então, talvez a mais adrenalina é porque, por se tratar do escuro, seria o Space Mountain, certo? Então, assim, no Epcot a gente tem o Test Track, que também não é adrenalina, mas, entendeu? Você tem alguma coisa uma velocidade, uma montanha-russa mais... É isso, entendeu? Não é mesmo uma montanha-russa, mas enfim, eu tô querendo dizer que tem... um ride ali que você sai do carrinho que... você tem por exemplo, você tem um ride pra vomitar, né? Que é o Mission Space. Então você tem opções no Epcot. Você tem, assim como na Universal também. Exatamente, você tem o Jimmy Fallon. O Jimmy Fallon. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, então na nossa opinião já começa por aí. Se você fizer um comparativo básico do que os parques em geral oferecem, a gente não consegue desqualificar o Epcot de maneira alguma, né? O Epcot é um lugar especial, né? Eu diria que assim, além das atrações, o Epcot, eu entendo o Epcot como um parque que ele acaba se dividindo mais ou menos em duas partes interessantes. As partes vamos brincar, né? As partes das atrações, né? Onde fica ali o Mission Space, onde fica o Test Track, onde fica o Soaring, onde fica o Imagination, etc, né? O Nemo. E aí você tem uma parte mais vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar o momento, a gastronomia, a paisagem, que seria parte do World Showcase. Sim. Então assim, as lojinhas, porque cada pavilhão tem tanta coisa pra oferecer, né? E vou te dizer que acaba passando batido por muita gente, de repente a pessoa vê ali, o pavilhão do Japão e fala, não vou nem entrar no pavilhão do Japão, não tem nem atração, tem um negocinho ali bobo e tal. E é uma das lojinhas mais incríveis dos pavilhões ali. Então tem muita coisa para ser desfrutada. Tem ali que você escolhe a conchinha, que pode vir com uma ou duas pérolas, que você pode fazer uma joia depois. Enfim, tem muita coisa legal e interessante para você desfrutar. Só o World Showcase ali, um dia é muito pouco para você ficar no só para você dar a volta ao mundo ali, né? São 11 pavilhões, só para você ter ideia, são 11 países representados ali no World Showcase. E nesses países você tem, primeiro, todas as pessoas que trabalham nesses países são nativos daquele país, né? Então você tem lá a Noruega, as pessoas que trabalham ali são noruegueses, no Japão, japoneses, na China, chineses e assim por diante. Então você tem essa cultura vivida muito mais verdadeira, né? Sim. Quando você está dividindo, você vai ouvir até mesmo o sotaque, às vezes, do inglês dessas pessoas, obviamente é nativo dos seus países, né? Eles estão ali geralmente num intercâmbio, né? Então eles estão lá para aprender inglês também, para aperfeiçoar inglês, para mil coisas nesse sentido. Você tem artesanato, você tem coisas culturais de cada um desses países, você tem lojas desses países, você tem restaurante em cada um desses pavilhões nativos, né? Restaurantes dos países, em alguns mais de um restaurante. A Itália, por exemplo, a gente tem alguns restaurantes e eu sou apaixonado na pizza, né? A gente tem a pizzaria, que eu adoro aquela pizza. Primeiro porque ela é gigante. Eu ia falar isso. O que você mais gosta da pizza é que ela é enorme. Ela é um tamanho família que, na verdade, no caso, só para nós dois. Você é a família inteira. Exatamente. Então, assim, a gente tem muita coisa para que o Epcot seja, sim,
incluído no seu roteiro e como eu falei, Kiko, fui e não gostei, tenho esse direito? Óbvio que você tem esse direito. Na próxima viagem eu nunca mais inclua. Mas assim, eu não penso... deixa, né, não coloque de fora essa sua primeira visita, essa sua primeira oportunidade para ter um contato com o Epcot. Você sabe que, na minha opinião, assim, o Epcot, ele é um parque mais... para você curtir mesmo, sabe? Para você poder desfrutar. Ele é lindo, tem vários lugares para você poder sentar, comer um negócio com uma vista maravilhosa. De fato, ele tem muitas atrações, tá? Mas ele tem, vamos dizer, menos atrações comparados a outros parques. Por exemplo, no Magic Kingdom você fica horas e horas e horas na fila do Peter Pan, quem tá com criança pequena. Você fica horas e horas e horas na fila do Seven Dwarfs. O Epcot, ele tem atrações muito concorridas, como o Soarin', que pra mim é uma das melhores atrações, melhores simuladores de Orlando pra mim, na minha opinião. Tem a do Frozen, que também é muito concorrida e você fica um belo tempo ali na fila. Mas você não perde tanto tempo em filas de atrações e você gasta mais o seu tempo curtindo tudo que o parque oferece. Eu acho que esse é o grande barato do Epcot, na minha opinião. E tem muita coisa que o parque oferece, né? Então, se você, por exemplo, pegar como a Francine falou, digamos que você chegou cedo lá, entrou, já de cara fez a Spaceship, né? Que a bola do Epcot é uma atração, aquilo. Pra quem não sabe, ninguém é obrigado a saber, aquilo é uma atração. É uma atração, é um slow ride, né? É um ride bem lento, você vai andando, ele vai trazendo pra você a história das telecomunicações, não só das telecomunicações, mas das comunicações em geral, desde a escrita, da fala, até a tecnologia mesmo, de computadores e etc. Então, assim, é um passeio pela história. O Epcot tem muito dessa coisa, né, instrutiva, eu acho muito legal isso. Inclusive, a hora que você sai, né? A hora que você sai da Spaceship, a hora que você sai da bola, acaba a atração, você cai num lugar que, obviamente, assim, inclusive a bola tá planejada para ser fechada a qualquer momento, já era para ter sido fechada, que eles vão fazer uma reforma completa lá dentro, obviamente atualizando um mundo que hoje está muito mais moderno, um mundo que hoje tem coisas que na bola lá, de repente, o que era um futuro distante naquela época já é o nosso presente. Então, obviamente, essas reformas vão ser interessantes, que vão trazer agora uma perspectiva de futuro a partir de hoje. Sem perder o passado, a história que ficou para trás toda, mas enfim, essa perspectiva de futuro. E eu não sei como é que esses caras conseguem adivinhar o futuro, mas enfim, eles conseguem. Pra você ter noção, Francine, quando eu era criança, eu me lembro, assim, uma das cenas que eu mais gostava dentro da Spaceship era um momento que a gente estava passando ali, para quem já foi bastante, para quem tem bem na memória, tem uma hora que você tá passando, você tem as telefonistas com aqueles plugzinhos que elas ficam plugando para falar, né, para elas fazerem as conexões dos telefones. Do seu lado direito, você tem um cineminha, como se fosse um cinema, né, tem até o ticket ali, a venda do ticket. Um pouquinho mais para frente, do lado esquerdo, você tem a rádio, que tá on air lá, tem o cara falando, né, inclusive é o Walt Disney World Radio, né, que tá ali, o cara tá, o locutor ali dentro e tal. E a cena seguinte, do lado esquerdo ainda, é uma família sentada no sofá, né, assistindo televisão, onde você tem aquela boa e velha frase, né, de 1969, dita por nosso querido Armstrong, dizendo "A small step for man, without leap for mankind." Então, assim, eu acho muito legal aquela cena. E ali, naquele lugar, imagina, eu tô falando de muitos anos, mas muitos anos atrás, antes de existir celular, antes de existir quase que computador, né? O computador era algo que tinham em algumas pouquíssimas residências com acessos no mundo, né? Imagina no Brasil. E ali você tinha um menino, né? O menino ficava deitado no chão e a menina do outro lado, né? Como se eles estivessem em lugares diferentes, debruçados, com uma tela de computador na frente, se falando por vídeo. Quando você ia imaginar que hoje você tem FaceTime, você tem WhatsApp Vídeo, você tem, enfim, mil ferramentas, que é uma coisa tão comum hoje. Falar, me liga no vídeo, me liga no FaceTime, me liga, sabe? Só que eu tô falando de 20 e tantos, 25 anos atrás, sabe? 30 anos atrás. É bizarro você pensar que aquilo ali já era uma possibilidade real na cabeça dos caras que desenvolvem. Então eu não sei quem é o marciano que vem implementar essas coisas, mas enfim, ele deve ter visitado, porque eles vão reformar a bola toda. Eu tô ansiosa pra saber como é que vai ficar essa reforma, vou te dizer. E ela vai ficar por um bom tempo fechada. A previsão aí era de quase 2 anos, né? Então, eu confesso que eu vou ficar com o coração partido de entrar no Epcot e não poder andar na Spaceship. Eu adoro. Apesar de toda vez que a gente vai no Epcot, nem todas as vezes que nós vamos no Epcot, a gente anda
anda na Spaceship, mas eu gosto de ter Saber ela ali. que ela tá ali, né? Ela tá ali. Se eu quiser, eu vou. É isso aí, essa sensação é melhor. É a melhor. Enfim, você entrou no Epcot, né? Na nossa opinião, já fez o Spaceship que tá de cara. Geralmente a fila dela não é grande. Assim, quando tá uma fila grande tem 20 minutos, né? Dadas as exceções, algumas épocas muito lotadas, Sim, né? Mas por normalmente padrão, assim, é rápido, é bem uma rapidinho. fila bem rápida. Você tem Fast Pass, se você marcar, é óbvio, ela tem a opção do Fast Pass quando tá disponível. A gente tá no meio da pandemia e os Fast Passes estão suspensos, mas enfim. Você saiu do Spaceship ali, provavelmente você já vai cair pro West Side ou pro East Side ali, onde você vai ter as atrações mesmo. Né? Basicamente, as atrações do Epcot estão divididas nesses dois lados do parque ali, onde de um lado você tem, a grosso modo, o Nemo, né? O Finding Nemo, Procurando Nemo. Que eu adoro. É uma atração infantil deliciosa, bonitinha, mágica, né? Mas ela é bem infantil. Mas assim, quando eu falo bem infantil, eu digo sem grandes emoções, né? As emoções são mais emocionais do que radicais, né? Então assim, mas é uma atraçãozinha linda, a Francine ama, e a fila é uma delícia, né? É A fila parece que você tá lindo. embaixo do mar, é uma Não, delícia. e você sai ali onde tem aquele aquário isso é enorme. maravilhoso. Aquilo lá é maravilhoso. Dá pra você. Eu fico ali horas e horas só olhando. porque Inclusive, é ali tem um incrível. negócio que pouca gente sabe, você pode nadar com os manatis, você pode fazer, claro que isso aí é pago à parte, tá? E você precisa reservar, enfim, a gente não vai falar disso hoje, porque aqui a gente tá falando de linhas gerais do Epcot, não especificamente de um assunto, mas existe essa opção, então se você, de repente, tem essa vontade, você já deve ter visto, pra quem já foi lá, já deve ter visto uma galera mergulhando ali, às vezes tá passando, a galera nadando ali, nem todos são funcionários, geralmente você tem um mergulhador ou dois que são funcionários, que são cast members que estão acompanhando, o resto daquela turma são pessoas fazendo aquela experiência. Aliás, é uma boa pra gente fazer e mostrar, Francine. É verdade. Beleza, então é o seguinte, você tem ali o Nemo, né? Um pouquinho pra cá você tem o The Land, que é um pavilhão, o meu pavilhão favorito do Epcot. Eu passaria meses dormindo e acordando ali dentro, sem sair. Você tem lá embaixo, né? Tem o Soaring, né? Ali que fica o Soaring, né? Certamente a atração mais famosa. Eu sei que a atração da Elsa, ela tem um apelo, eu diria assim. Mas pra mim o Soaring ainda é a atração com mais, certeza, né, é mais a atração. pomposa do Epcot, né? É ali dentro do pavilhão do The Land. E lá embaixo você tem uma pancada de restaurantezinhos, de baias. Eu sou apaixonado naquele lugar pra Adoro. comer, né? Então Comer um wrap ali. você tem wrap, você tem sanduíche, você tem... Comida chinesa. Nossa. Você tem muita opção ali. Chega, eu tô indo embora. Delícia. Não, e olha só, uma dica agora, claro que a gente não vai ficar falando das atrações em si, mas isso poucas pessoas sabem. A gente ama fazer. Toda vez que a gente mostra no MD1, a gente recebe uma pancada de mensagens, meu Deus, onde fica esse barquinho? E é engraçado porque é uma atração que, assim, não é uma atração imperdível, tá? Não, é uma não atração deliciosa, que você entra num barquinho e você passa ali, você consegue ver toda a parte de frutas, Research, verduras, researchings. Tem uma experiência que você pode fazer para conhecer ali Isso. também. Então, assim... As pesquisas, né? As pesquisas é muito fofo. Eu amo. Sabe aquele lugar para relaxar? Você fala, nossa, você sente aquele cheirinho gostoso de verdura fresquinha, aí você sai de lá querendo comer um wrap, entendeu? Com a alface de lá. Eu acho que já é previsionado isso. É. Assim, eu acho que a galera já faz ali. Essa atração que ela tá falando chama Living with the Land, né? Ou Vivendo com a Terra. É uma atração deliciosa mesmo, né? Você passa por alguns tipos de cultura, por exemplo, o hidropônico, né? Quem aqui conhece o hidropônico? O hidropônico são algumas culturas, né? Por exemplo, tomate hidropônico, ele não tem contato com a terra, ele é criado na água. É Você fala demais. assim, como assim criado na água? Quem é criado na água é peixe. Sim, mas essas culturas hidropônicas, né, existem, são muito legais e muito saudáveis. Eles têm as coisas do sem agrotóxico, sem nada disso. Eles têm um sistema que eles né, obviamente é um centro de estudos e pesquisa, mas é uma delícia de passear ali dentro. Então, por exemplo, eles mostram a ligação. Eles têm um aquário cheio de água, onde as algas limpam o aquário, né, os peixes, aliás, a água oxigena o aquário para os peixes limpam a água para o aquário, a água é usada no retorno para regar as plantas. É então, demais. assim, é um grande ciclo da vida, como diria o nosso... E as verduras, tudo que tem ali vai para os restaurantes que você come. Imagina só, é incrível. Se chama Living with the Land, ela fica do lado ali do Soaring, enfim, você vai adorar. Mas beleza, vamos sair, senão a gente vai mergulhar tanto, demais, né? E aí vai acabar o tempo da gente falar, a galera vai falar assim, mas não era isso que era pra falar. Mas enfim, ali também a gente tem um restaurante no andar do meio, que já viu aquele restaurante que gira? Acho que já deve ter visto, eu nem sabia que tinha. Tem um restaurante que você senta, que ele fica girando. O restaurante gira, então você, em cada momento do seu jantar, você tem uma paisagem diferente, né? Que é um restaurante delicioso.
Garden Grill, que é o Garden Grill. Com personagens, inclusive. Você encontra um Mickey ali de fazendeiro, jardineiro, né? Muito fofo. Chip and Dale também Chip ficam and ali. Dale, né? O Tico e Teco. É muito gostoso. É um restaurante que a gente adora. É verdade. E é bem interessante essa história do restaurante estar girando, porque cada hora você tá com uma paisagem diferente, como eu falei. É bem devagarinho, né? Que você fica tonto, não, viu? Ele vai Sim, girando bem imagina, devagarinho. né? Comendo e vomitando. Inclusive, tem uma hora, tem uma parte que você consegue enxergar lá embaixo o Living with the Land. E vice-versa. Do Living with the Land, você consegue enxergar lá em cima o Garden Grill. É bem legal. Enfim, Soarin' e tal, beleza. Saímos desse pavilhão. Ali tem o Seasons, né? Uma curiosidade aí, se você olhar pro teto, da hora que você entra no pavilhão do The Land, quando você olha para cima no teto, você tem uns balões pendurados. E os balões representam as estações do ano. Tanto que legal. esse lugar, esse pavilhão The Land, ele tem essa questão dos seasons, né? Ou estações, né? Que remetem a isso. As estações e tantas outras coisas. Lá embaixo você tem as estações de comidas. Então, assim, tem todo um significado muito bonito, muito interessante. Mas beleza, vamos sair do The Land. Um pouquinho mais pra frente, nós temos uma atração que eu adoro. É uma atração essa é bem infantil, mas bem infantil também nessa mesma levada do Nemo e tal, que é o Imagination. Eu adoro. Né? Imagination. Ali você tem o professor Wayne Zalinski, lembra do Zalinski, do Querido Encolher as Crianças? Pois é, ele tá lá, entre outros, né? E como é que chama? Wendell? Não, Zendel. Esqueci o nome do hostess mesmo da atração, que fica com o Figment, né? O dragãozinho roxinho, fofinho. O hostess real da atração é o Figment junto com o Dr. Wendell, sei lá, esqueci o nome dele, mas vou lembrar. Enfim, uma atração infantil deliciosa também, que mexe com... Na verdade, a ideia dessa atração é mostrar como a imaginação tem poder sobre a nossa vida. Aí tem horas que eles brincam com olfato, com tato, com paladar, etc. É bem legal, bem interessante. E a última atração desse cantinho do Epcot, né, que hoje é aquele short movie lá do Short Film Festival, né? do Pixar, né? Da Pixar. Eu falei do Pixar, agora eu que errei. Da Pixar. Porque outro dia eu fiquei bravo que a galera chama a Target. E é o Target. O supermercado, o mercado, o alvo, o lugar pra você comprar. Não há. Se você é desses que acha que gosta de chamar Target de a Target, então, por favor, você diga que vai na Walmart ou você diga que vai na Walgreens. Na Walgreens, exatamente. E vai no Disney. Porque se é pra ser do contra, vamos ser do contra. Mas enfim, Francine, ali nesse lugar onde a gente tem esses filmezinhos, né? São três curtas-metragens da Pixar, bem gostosinho, bem bobinho. Né? Bem bobinho. Bem antigamente fofinho. era mais legal ali, eu te garanto, tá? Por experiência, antigamente ele era bem mais legal. Foi ali que passou o Captain EO, que era uma atração do Michael Jackson, que não era legal, na minha opinião. Né? Eu não gostava daquela atração, achava ela bem chata, por sinal. Ela voltou essa atração depois de uns anos, e no intervalo ali ficava o Honey, I Shrunk the Audience, Querido Encolhi a Plateia. Quem assistiu o Querido Encolher as Crianças, então, era do filme, Dr. Wayne Zalinski, né, que é o cientista maluco, ele fazia a máquina que encolhe as crianças no filme, mas num descuido a máquina virava pra plateia e a plateia toda era encolhida e você tinha a sensação que você estava realmente pequenininho, a tela era enorme, e aí o cachorro ficava cheirando, então é como se ele viesse cheirar, né, te cheirar, era muito legal, enfim, não existe mais, agora são 3 short filmes da Pixar ali. Beleza, vamos cruzar de uma vez? Vou lá pro outro lado, Francine, senão a gente também tá mergulhando muito a gente tá Epcot. mergulhando muito, a gente tem que dar um panorama geral do que é o Epcot para as pessoas entenderem, né? Não então, só beleza, as a gente só tá atrações. falando um pouco das atrações para as pessoas entenderem que tem atrações. Sim, né? claro. Por isso que eu acho que eu tô dando uma mergulhada um Claro. pouquinho maior. Do outro lado do Epcot, aí a gente tem um lado um pouquinho mais radical, eu diria assim. Uma atração que vai ser inaugurada, que vai ser mais radical, ou seja, a gente já vai Sim. equiparar os outros parques no quesito radicalidade, né? No mesmo padrão. No mesmo padrão, que é os Guardiões da Galáxia, né? Que tá chegando aí. Antigamente ali era uma atração chamava Universe of Energy. Eu adorava essa atração, era um slow ride também, mas você entrava no meio dos dinossauros, mostrava essa questão dos combustíveis, né? Desde os combustíveis fósseis até o petróleo. Quem era a hostess da atração era a Ellen, sabe a Ellen DeGeneres, aquela loira do cabelo curtinho, super uma das maiores apresentadoras dos Estados Unidos. Então, era bem legal e ali agora vai ser uma montanha-russa indoor, uma montanha-russa, né, dos graus, que vai ser bem interessante. Ela promete? Promete muito. Mas vamos sair dali, do lado dela a gente tem uma atração que verdadeiramente é muito legal, que é o Mission Space, né, que é um voo, você senta num simulador e você faz um voo ao redor da Terra. Originalmente era um voo que saía da Terra e ia para Marte, né? Esse Mission to Mars. Então assim, Você tem duas opções ali, a mais fraca, né? O verde e laranja para você. Que não existia antigamente também. Antigamente era vomite ou vomite. Essa era a opção. O laranja é o mais forte, tá? Fica Isso. essa dica. Então, se você de repente sofre de enxaquecas ou enjoos ou, enfim,
vai no verde. Melhor o pra verde, garantir. Se você gostar muito, aí você volta e vai pro laranja. Mas, ó, eu acho essa atração agora, depois que mudou... tá né, bem mais tá tranquila. bem mais tranquila. A de Marte realmente dava você saía de lá meio chamando o Hugo. Eu vou te falar, eu vou te contar assim, uma história de 10 segundos. A gente foi convidado para participar da pré-inauguração dessa atração, né? A gente, que eu digo, eu, Leandro, Bruno, KLB. E a gente esteve nessa atração antes dela abrir para o público e depois dessa nossa visita, eu saí de lá bem tonto, mas bem tonto, mais do que eu já sou. Aí uma semana depois, talvez 10 dias depois, um tempo depois, mas antes ainda de abrir para o público, eles chamaram alguns astronautas da NASA, né? Porque tem tudo a ver, é NASA, inclusive você tem uns rovers lá dentro, é bem bonito, a fila é linda, tal, como tudo. E aí os caras falaram pra Disney o seguinte: ou vocês diminuem a intensidade dessa brincadeira, ou vocês vão matar algum guest. Você imagina que Vossa Excelência aqui esteve lá antes do próprio astronauta dizer uma semaninha, que pelo menos, você ficou meio pancada. era lá. Mano, eu tô até hoje, mano. Só de eu pensar já me dá enjoo. Mas enfim, temos o Mission Space ali, um pouquinho pra frente nós temos o Test Track, que é essa atração deliciosa onde você monta o seu carro, né? Você faz o design do seu carro. Então você escolhe o tipo de roda, o tipo de carroceria. Você desenha literalmente o design da carroceria para você ver essa questão do ar, né? Do vento que vai passar, para ver a aerodinâmica. É bem interessante. E depois você põe esse seu desenho em prática. Você leva esse seu desenho para a hora da atração. Você passa o seu cartãozinho ali, ou o seu Magic Band, enfim. E o sistema entende aquilo que você fez e você vai testar o desempenho desse seu carro. E no final tem uma parte de aceleração, é bem legal, uma atração deliciosa. Enfim, Francine, creio que isso seja, né, basicamente as atrações do Epcot. Antes de entrar ali no World Showcase. A gente tem algumas outras, como a Frozen, que a gente tem falado, mas ela fica no pavilhão da Noruega, que já é dentro do World Showcase. Então, por isso a gente falou das áreas que são estritamente, né, de atrações. Sim. Entrou no World Showcase, meu amigo, esquece a vida. Ah, não. Esquece a vida. Ali a partir esquece. dali... E ó, a dica é você parar de pavilhão em pavilhão. Tem restaurante, tem restaurante com serviço de mesa, tem bolsas que você reserva e tudo mais. Tem esses restaurantes quick services, né? Que você pede direto no balcão. Se você quiser provar uma comidinha típica de cada um dos lugares, entrar nas lojinhas que valem muito a pena, são muito lindas. Tem coisas, inclusive, que você só encontra ali no pavilhão daquela loja, né? Sim. Então, assim, que você não encontra em outros lugares. Gostei muito disso, vou ver se eu encontro num outlet, vou ver se eu encontro no Walmart, ou numa outra país, qualquer né? loja, vem daquele país. Então, assim, é muito gostoso, muito legal. São vários pavilhões. Bom, comida nem se fala ali, né? Quando me perguntam onde comer no Epcot, eu falo, meu Deus do céu, é a pergunta mais difícil da vida. Mas vou dar uma dica pra você de um negócio que eu, assim... Não foi a primeira vez que eu vi, mas foi a primeira vez que me deu muita vontade. E você vai falar, pô, esse cara é meio louco, né? Mas é verdade, e isso eu achei no Walmart depois. Eu fui lá, eu tava uma vez no pavilhão da Noruega, que era o meu spot favorito pra assistir o Illuminations. Né? Então, assim, eu Mas sempre... dali o Epcot Forever é muito bom também. Sim. É um ponto que a gente gosta muito de assistir aos shows por causa da visão que se tem do World Showcase. Mas enfim, eu tava no pavilhão da Noruega, não é porque só tinham loirinhas de olhos azuis, não era por isso. Garoto, como é que é? Não era por isso, amor. Não, amor, não era por isso. Enfim, eu tava ali no pavilhão da Noruega. Conversar depois desse Tem episódio. alguns... Não vai acabar nunca esse episódio. Se preparem, porque ele vai ter 70 anos. Enfim, ali inclusive tem uns perfumes. E meu irmão, o perfume que o Bruno usa, ele só compra lá, porque não vende em outro lugar. Chama Laila, né? Ele adora esse perfume, ele só compra ali no pavilhão da Noruega. Enfim, eu tava ali e tal, e um dia eu vi uma garrafa de Voss. Aí você fala, o que é Voss? Vem a Voss. Voss é uma água, né, que vem de lá, e é delicioso. Era uma garrafa linda, de vidro, assim, tal. Eu falei, nossa, eu preciso dessa água, mas nessa época não tinha no Walmart, não. Não vem com esse papo que, bebê, não tinha. Eu nunca tinha visto a Voss na minha vida, e ao Walmart eu ia todos os dias, não tinha. Aí eu vi aquela voz e falei, meu Deus, olha essa água. Eu preciso comprar. Mas, tipo, água... Mas... Era caro. Eu falei, meu Deus, mas é caro. É caro ainda. É caro. Mas, ó, eu vou te falar, o que eu paguei naquela garrafinha de água, uma garrafinha de vidro e tal, hoje dá pra comprar uma piscina no Walmart, daquela mesma água. Mas tudo bem, enfim, tem algumas poucas coisas como a Voss Sim, que claro, hoje já né? estão Tem disponíveis. coisas mais que você encontra com mais facilidade. É que algumas coisas você, de fato, não encontra, é só lá. Então tem o pavilhão do Japão ali, como a gente falou, que você pode escolher a sua concha e você, dentro, ela pode vir uma ou duas pérolas, né? Quem sabe, se você for sortudo, tem muita coisa legal. Eu amo aqueles pavilhões, vou te dizer que assim, ó... Fica uma dica, se vier duas pérolas, faça um brinco. Se vier uma só, faça um anel. Ou um colar. Nossa, que dica ótima, amor. Obrigado, Adorei. eu sou muito jewelry, né? Demais. Eu adoro essas dicas que são... Qual é o seu pavilhão favorito pra comer lá? Ai, Francine, que briga que você me arruma, não dá.
Não dá. Não dá pra escolher um só. Um só não dá, mas eu consigo te pontuar 3 que, assim, são os que, certamente, os que eu mais gosto. Assim, sempre vou, vai. Itália, né, é um que eu adoro. Sim, a pizza e tal, adoro aquele ali. Se bem que o restaurante que tem ali também é muito bom. O Tutto Itália, né, é muito bom. Tutto ou Tutti? Tutto Itália. Então, sei lá. Enfim, é porque eu sou italiano, mas o meu italiano, ele tá muito afiado. Se eu começar a falar, eu não quero deixar as pessoas constrangidas, entendeu? Entendi. Se eu começar a falar italiano aqui, capete, vai ficar... Humilde. Muito humilde. Então, assim, inclusive tem uma história engraçada, a gente tava lá, meu pai é italiano, nascido na Itália mesmo, né? Meu pai veio pro Brasil criança, criança não, adolescente, imagina. Esse é o primeiro idioma do meu pai. E uma vez minha mãe ligou pra ele, a gente tava no restaurante, tava nesse restaurante, minha mãe ligou pra ele e falou, pai, como é que fala pão em italiano? Eu quero pedir mais. Aí ele falou, pano, né? Só que meu pai era de uma província na Itália, meu pai nasceu em Murano Calabro, no meio da Calábria. E o dialeto dessa província do meu pai é tão diferente que, assim, muitas pessoas na própria Itália não entendem, né? É um dialeto pesado, né? Pesado mesmo. E aí meu pai falou, pano, nem sei se é pano mesmo, se é... Sei lá. Mas meu pai falou isso pra minha mãe. E minha mãe falou assim, excuse me, excuse me, pano. Aí o garçom olhou pra ela, tipo, o que essa mulher quer, né? Ela, pano, capite, pano. E o cara, enfim, o cara não entendeu. Ou seja, eu nem sei se pano era pano mesmo. De repente, fiquei até com medo do cara trazer um pano de prato pra minha mãe. Mas enfim, o pano não funcionou, né? Um panino, qualquer coisa. Ela falou só o pano, não funcionou. No fim, eu acabei pedindo um bread mesmo e o cara trouxe. Mas enfim, tem essas passagens engraçadas de uma família de italianos originais que não falam italiano, só meu pai. Mas tudo bem. Aí o que acontece, Francine? Voltando pros restaurantes que você me perguntou. Itália, que é um restaurante que eu adoro, né? A pizzaria e os dois, né? O table service e a pizzaria. Inclusive ali no table service tem um barzinho ali que você pode sentar também. Ele é um intermediário entre o table real, né? Sim. E o quick, diria assim. Ele é quase um quick, mas você tem onde sentar, né? Então tem essa diferença. E tem ali do lado também da pizzaria, tem uma janelinha que é um quick que você pode pedir pedaços de pizza e tal. Você chegou, quer um negócio rápido, não quer pedir uma pizza inteira, você foi ali, pegou e pronto. Outro restaurante que eu comi muito na minha vida toda, com minha família, com meus irmãos, e que a gente ama, é o Nine Dragons, que é o restaurante da China. Eu adoro aquele restaurante, eu adoro comida chinesa, né? E assim, aquele restaurante é delicioso. Então, e o do Japão. O Teppanyaki do que eu sou. Então são meus 3 favoritos do E também Epcot. a gente sempre para comer uma bobeirinha ali no Boulangerie, né? Pra quem gosta de um docinho, gente, delicioso. Não tem só doce não, tá? Tem sanduíche e tudo mais. A gente tá falando do quick service ali do Pavilhão da França. Isso. E é tudo de bom, mas assim, eu amo o croissant de chocolate, porque o croissant de chocolate é diferente. Vou dizer que o francês, óbvio, né? Sim. Sabe fazer. Então, é diferente. Eu só comi igual lá na França mesmo, em Paris, na época que eu morava lá em Paris. E é delicioso. Eu sempre peço. O Kiko adora pedir o palmier. Eu fui pra Paris com um ano de idade. Foi minha primeira vez em Paris. Eu fui batizado lá. Parecida do Norte. É mesmo? É verdade, eu fui batizado lá. É sério. Na Basílica. Ai, que besta. Que honra, né? Muito. Mas enfim, é delicioso. O Le Chef de France também é uma delícia. E vai abrir uma creperia muito em breve ali também. Então, mais uma opção pra curtir o Pavilhão da... E o Pavilhão da França tá crescendo muito, né? Tem Ratatouille, que tá pra ser inaugurada, a atração que já era pra ter sido inaugurada ano passado. E por conta de pandemia, essa coisa toda foi adiada. Já tá basicamente pronta, só esperando mesmo ali detalhes finais e esperando a Disney anunciar. E só uma dica, na verdade agora que a gente tem já um ano e pouco aí o nosso Skyliner, é atrás do Pavilhão da França que ele aterriza, digamos assim, tá? É ali que é o ponto de você pegar o Skyliner. Enfim, falamos de alguns restaurantes que a gente adora, que a gente gosta muito, mas falamos obviamente desses restaurantes que estão no World Showcase. Eu disse no começo do podcast que eu amo a parte do The Land, eu adoro aquele restaurantezinho para comer ali também, enfim. Você tem muitas opções, esses restaurantes podem ser reservados com antecedência para você poder se... Inclusive alguns, se você não reserva com antecedência, você não consegue, né? O próprio restaurante do Canadá é um, Le Cellier. né? né? Le Cellier é um que se você não reservar, meu amigo... Uma vez eu me lembro de estar lá com alguns amigos que estavam visitando Orlando, né? E eu tava meio que auxiliando eles. A gente tava fazendo eu tava lá já, óbvio, né? Eu tava em casa e eles foram fazer uma viagem para Orlando. E a gente ficou junto alguns dias. E num dos dias eles falaram, putz, a gente queria ir a gente tava no Epcot, passamos porque a gente quer ir nesse restaurante. Eu falei, cara, aqui é mais difícil, mas vamos tentar.
Eu fui naquela ocasião e a primeira reserva disponível era para 6 meses. Eu falei, vocês vão ter que ficar um tempinho aqui em casa, então, pra gente conseguir fazer esse jantar. O bom é que hoje também com o aplicativo My Disney Experience, qualquer vaguinha, de repente alguém cancelou e você tá ali, você consegue, né? Sim. Então fica essa dica aí. O legal do Epcot, além de tudo, tem todos esses pavilhões, tem musiquinha ao vivo ali. Várias musiquinhas musiquinhas inclusive ao nos vivo, pavilhões. né? Inclusive nos pavilhões. E um negócio bacana é que o que eu mais gosto do Epcot é porque praticamente o ano todo tá acontecendo algum festival. São 4 festivais, né? Festival of the Arts, Flower and Garden, Food and Wine e o Festival of the Holidays. O bacana desses festivais é que ele já está incluso no seu ingresso regular do parque. Então você tem o ingresso ali para entrar no parque, você não precisa pagar nada a mais para participar dos festivais. Os festivais, além desses pavilhões que a gente tem aí, desses 11 pavilhões, tem quiosques espalhados ali em vários pontos. Gente, é comidas de outros lugares que você pode provar. Brasil. Inclusive Brasil. Um negócio interessante também é que a comidinha desses quiosques, comida, bebida, a taxa já é inclusa. Então, Sim, porque tudo lá que você paga deu tanto mais o tax, né? Sim. E ali não, você viu ali o valor você viu uma carne ali, R$5,50, você vai pagar R$5,50. São porções pequenas para você poder degustar, para você poder ir provando várias, Sim. né? Conhecendo de vários lugares. E aí Comidas e bebidas, né? Tem música ao vivo em todos os festivais, tem apresentações, né? Inclusive nos festivais de grandes artistas americanos de verdade, né? Então, assim, já tive a oportunidade. E detalhe, tudo isso já está incluso no seu ingresso. Não precisa de ingresso à parte para isso, não. Então, nos festivais. Aliás, a gente podia fazer um podcast, Francine, falando um pouquinho de cada festival. Eu acho que a gente não precisa se mergulhar profundamente em cada festival, mas dar um parecer pra galera saber, mas beleza. Primeiro que eles são em épocas do ano, ou seja, vai depender da época do ano que você for, você vai pegar algum desses festivais. O Epcot tem a maioria, da maior parte do ano, ele está, né, recebendo algum desses festivais. Poucas são as épocas que o Epcot não tem nada de especial, né? São algumas, na verdade, você tem uns... E normalmente eles ficam com uns 3 meses, o Flower and Garden. Desse ano não, desse ano ele tá o mais longo, assim, é 1 mês a mais do que normalmente acontece. O Food and Wine também, os menores são o Holidays, Festival of the Holidays e o Festival of the Arts, Sim, né, que ficam por menos tempo, os mais curtos. Mas assim, é uma delícia, a gente eu já ama. fui, assim, que eu me lembre aqui agora, eu já fui no show dos Hansons, eu já fui no John Secada, a gente já viu Simple Plan, a gente já viu tanta coisa legal lá, né? Muitos ali. O próprio Candlelight Processional, que é aquele coral de Natal maravilhoso. Então, assim, é muita coisa legal mesmo que você tem. O Epcot é um parque mágico, é um parque especial, é um parque que se você der essa oportunidade, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vou te falar mais, Francine, até fugindo um pouco desse assunto. Me lembro que nessas idas e vindas e nessa vivência em Orlando, né, de tantos anos, eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, o Animal Kingdom na sua estreia e, obviamente, algumas vezes na sequência, em alguns dias alguns meses, diria assim, após a estreia. Eu detestava aquele parque. Aquele parque não tinha, na minha opinião, nada. Mas antigamente era... Não tinha nada, né? Era chato. Você fechava 5 horas da tarde, tinham pouquíssimas atrações. Era chato. Era um zoológico, parecia mal acabado, sabe? No sentido não de mal acabado, mas inacabado. Falta coisa aqui, né? Tá faltando alguma coisa aqui. E já era mágico, já era lindo. Hoje, você é testemunha, é um dos parques que a gente ama. Né? E eu acho que é outro parque injustiçado também, que as pessoas têm... Porque rola ficou um preconceito. Quem foi há muito tempo atrás... Nem tanto tempo atrás assim, né? Mas rola esse preconceito do tipo, puxa vida, uma das melhores atrações de Orlando também, na minha opinião, fica lá, que é o Flight of Passage. Aliás, essa área de Avatar nova que chegou, etc, enfim, tudo isso, a própria... Pô, a gente não tinha o Everest, o Expedition Everest não existia. Nossa, eu amo demais. Então, assim, são muitas coisas que cresceram nesse parque, que tornaram esse parque hoje também muito mais popular e muito mais atrativo, mas que também tem esse legado, às vezes, de um começo diferente, ou de muita gente que... às vezes nem é muita gente, mas às vezes alguém que vai sabe, tem aquela história que uma notícia vai sendo passada, né, vai se tornando verdade, né, quando muita gente vai falando. Infelizmente isso acontece de fato. Então, assim, a gente tá falando de Epcot, mas eu acho que o mesmo se aplica muitas vezes ao Animal Kingdom. A gente pode trazer aqui um episódio falando de Animal Kingdom. Acho também, ótimo, né? amo esse parque. De todos os parques, a gente pode, né, mergulhar um pouco em cada um dos parques, falar do que se trata, qual é o perfil do parque. O que eu gosto da Disney é porque cada parque ele tem um perfil diferente, né? Ele agrada
pode agradar a todo mundo, óbvio, como a mim me agrada, todos os parques da Disney me agrada demais, mas cada um tem uma proposta diferente. Sim, isso mas, eu acho muito legal. Mas voltando pro Epcot, que é justamente sobre isso que a gente está falando, eu acho que nessa proposta, como você disse, o Epcot é um parque que agrada crianças, agrada adultos. Tem muita coisa para criança. Tem ali. muito lugar para você fazer foto, né? Na frente mesmo dos pavilhões, você sempre tem alguma mensagem. Por exemplo, você tem lá no México aquela pirâmide de Yucatán, né? Então, assim, cara, é lindo. Fotos ali ficam lindas, do lado de dentro, do lado de fora. Os produtos que tem em cada pavilhão, sabe? A mesma coisa. A Noruega tinha um navio viking ali, que a Noruega é famosa por causa dos vikings, né? Os vikings, os mais conhecidos, eles eram noruegueses. O Epcot tem muita coisa para fazer. Tem uma tradição também ali do Epcot, né? Sim. Que é o Drinking Around the World. Que é muito... A gente prefere o eating, né? Around Eu the world. preferia. Essa tradição, na verdade, bebendo ao redor do mundo, as pessoas começam ou pelo lado do México, ou pelo lado do Reino Unido, e dão a volta ao Canadá. mundo, do Canadá, desculpa, e dão a volta passando pro Canadá, Reino Unido, França, e por aí vai. Marrocos, Alemanha, Itália, Japão, China, Noruega e México. Foi 11? Não contei. Acho que foi. Se esqueci de algum, me perdoe. Mas enfim, as pessoas começam por um lado ou pelo outro do parque e vão experimentando as bebidas de cada um desses países, algumas bebidinhas. Enfim, esse é o Drinking Around the World. A Francine falou que a gente prefere o comendo ao redor do mundo, né? Ou seja, provar comidinhas de cada um desses lugares é delicioso, a gente adora. Enfim, tem muita coisa. E você pode comprar um passaporte também, ali você paga isso é um legal. passaporte, que hoje deve estar custando em torno de 16, 17 dólares, talvez, por aí. E aí, em cada pavilhão que você vai passando, você vai tendo um carimbo, um adesivo. É um você passaporte mesmo, é um tá? passaporte, como se fosse um passaporte de viagem. Verdade, E aí você tem o carimbo, o postalzinho de todos os pavilhões ali, né? Como você completou a volta ao mundo. Então tem muita coisa legal, Tem muita muito coisa detalhe, interessante, né? muito detalhe, né? Pra ser Esse podcast, apreciado na verdade, ali. a ideia não é trazer esses detalhes, mas sim dar esse parecerzão. Sim. Que já faz um parecerzão, É um né? parecerzão mesmo. Haja parecer disso aqui. Mas enfim, Epcot é um lugar mágico, especial, que eu acho que assim, se você está planejando a sua viagem para Orlando, você precisa incluir ao seu roteiro, a não ser que você já tenha ido, obviamente, E por não qualquer tenha razão não gostado. tenha curtido. Mas É isso aí. se você está indo pela primeira vez, ou se você não está indo pela primeira vez, mas não visitou o Epcot ainda, enfim, se você não visitou o Epcot ainda, o nosso conselho, assim, de amigo visite, tá? Visite. E detalhe, né? No final do dia, no entorno do World Showcase, acontece um espetáculo maravilhoso, que é o Epcot Forever, né? Veio para substituir o nosso querido Illuminations, e também que é um show temporário, né? Vem aí o Harmonious, que vai ser o, entre aspas, definitivo, porque nada é definitivo, mas enfim, que é o próximo show de longa duração que vai tomar conta ali. Promete ser muito lindo também, como tudo que eles fazem, né? É isso aí. E esse é o Epcot, né? Claro que agora ele está passando por uma transformação, então se você estiver planejando, quem está em Orlando, na verdade, né? Por enquanto, fronteiras, etc. Mas ele está passando por uma transformação histórica que está, né, para ficar, pelo menos a maioria delas, pronta até os 50 anos de Walt Disney World Resort. Então ainda tem muitos tapumes Que é ali. 1º de outubro desse tem ano. construções acontecendo, a Mouse Gear que foi trocada de lugar ali. Então assim, tá passando por uma construção, aliás, já está há muito tempo, né? No ano passado as obras já tinham começado, janeiro, tipo assim, fomos uma semana, na outra semana já estava completamente diferente ali, Até né? as entradas, As né? entradas e tudo. Então, O Legacy muita deixou coisa... de estar onde estava, que eram aquelas pedras, aquelas paredes de pedra que tinham bem na Sim. entrada do Epcot. Parecia umas Aquilo lápides. foi tirado dali, eles instalaram do lado de fora, em um novo formato. Tem enfim. um post no blog, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição, sobre essa transformação histórica que está acontecendo no Epcot, para vocês visualizarem como vai ficar. Que, na minha opinião, eu também não gosto muito de mudança. Eu gosto das coisas como elas são, eu gosto que aumente, que acrescente as coisas, né? Mas eu acho que o Epcot, ele é um parque maravilhoso, mas ele vai ficar mais maravilhoso ainda. Ele vai ficar muito lindo. A arte conceitual, né, que foi lançada, que a Disney lançou, o parque vai ficar maravilhoso demais. Vai ganhar novas atrações, tá? Tem muita coisa nova vindo por aí. Muita coisa legal, muita coisa interessante. É isso mesmo. Então eu queria pedir a você que está acompanhando o nosso Welcome Aboard, você que curte, você que se diverte, você que pega as informações, as dicas, as novidades e muito mais, que você
compartilhe com a sua galera, fala pra galera pra ouvir o Welcome Aboard, fala pra botar na sua playlist. A gente tá no Spotify, a gente tá no Google Podcast, a gente tá no Apple Podcast, a gente tem o site do Welcome Aboard, que é welcomeaboard.one, onde você pode também pegar informações e muito mais. Você pode se inscrever no site para toda vez que sair um podcast novo, você recebe no seu e-mail, você fica sempre por dentro, normalmente às segundas-feiras, mas enfim, toda semana um episódio inédito e exclusivo. E eu queria agradecer de coração por esse carinho nesse novo cantinho, né, relativamente novo, que nós temos aqui do nosso querido MD1, o nosso canal sobre Orlando, o nosso destino número 1, Orlando. Então, Francine Pantaleão, que a galera tenha anotado essas dicas e que de fato visitem o Epcot e tragam recordações eternas dentro dos seus corações de um lugar mágico, especial e muito lindo, além de delicioso, não é isso? Isso mesmo. Seja lá quando for ou pra onde for, Boa viagem!